Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental, pelo menos de assinaturas de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, nós iniciamos nossos trabalhos nessa tarde. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Janaína Pascoal para ler a resenha do expediente. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos. É uma indicação, na verdade, um requerimento do deputado Itamar Borges, solicitando que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações para com a população de Colômbia, pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 18 de fevereiro. Uma indicação do deputado Tiago Auríquio, que solicita ao senhor governador determinar aos órgãos competentes a adoção de providências em caráter de urgência e prioridade, com a finalidade de liberar recursos financeiros para obras de infraestrutura na Escola Clotilde Martins Aney, localizada no município de Santo André. Essa é a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Vamos começar o pequeno expediente chamando os oradores inscritos. E a primeira oradora já é a deputada Janaína Pascoal. Neste momento, sobe à tribuna a deputada Janaína Pascoal, do PSL, para sua fala pelo tempo de 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Novamente cumprimento Vossa Excelência, todos os presentes. O presidente aqui da nossa CCJ, infelizmente não conseguimos quórum hoje, não é, presidente? Mas tenho certeza que semana que vem conseguiremos, né? Eu gostaria de voltar. Ontem nós ficamos aqui até praticamente um pouquinho mais, um pouquinho menos, 11 horas da noite, debatendo o projeto de lei do deputado Altair, que coloca como regra para a prática de esportes que as pessoas concorram, né, com pessoas do mesmo sexo, em função das diferenças de força e também de velocidade, né, porque existem diferenças entre homens e mulheres, sobretudo nessa seara física. Foi um debate bastante acalorado, havia até imprensa aqui presente, e houve, né, uma tentativa de atribuir aos colegas que estão apoiando o projeto do deputado Altair a pecha, né, de serem transfóbicos, de serem homofóbicos, de serem preconceituosos. E haja vista que, desde o princípio, eu apoio o projeto do deputado Altair, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Na verdade, fazer novamente esses esclarecimentos, porque desde o começo da nossa do nosso mandato, eu venho falando a respeito desse tema. Se os senhores se recordarem, na época da nossa campanha aqui para a presidência da mesa, para a presidência da Casa, houve uma discussão e alguns colegas disseram, inclusive, que eu não deveria receber os votos, né, de alguns parlamentares, porque eu sempre defendi o casamento ou a união entre pessoas do mesmo sexo e também a adoção. Não sei se os senhores vão recordar disso. Estou falando isso não é como demonstração de mágoa, não é nada disso, é só para um registro histórico. Então, eu perdi votos aqui, devo ter perdido votos como candidata, certamente perderei, porque, efetivamente, né, sou uma defensora das liberdades individuais e entendo que a união entre pessoas do mesmo sexo não prejudica ninguém, e que não é tema do Estado querer impedi-las, né, de viverem conjuntamente. Entendo ainda que, passando por todos os crivos que casais heterossexuais passam, essas pessoas podem adotar. Então, assim, eu tenho uma visão muito ponderada nesse aspecto. Não estou com isso criticando os colegas que não concordam comigo, né, nestas questões. Mas por que é importante falar sobre isso? Porque aqueles que estão contra o projeto do deputado Altair insistem em dizer que é uma discussão religiosa.
não é uma discussão religiosa, não tem nada a ver com dogmas. Eu não estou apoiando o projeto do colega por uma concepção religiosa, ou por entender que a união entre duas pessoas do mesmo sexo seria pecado. Eu nunca corroborei, muito embora respeite, desta forma de pensar. Não obstante, é impossível deixar de reconhecer ser injusto para com as mulheres, impor a elas a determinação, essa onda do politicamente correto, impor a elas que participem de competições com pessoas sabidamente mais fortes do que elas, com pessoas sabidamente mais velozes do que elas, com pessoas que fatalmente estarão à frente delas nesta disputa, que é uma disputa física. As mulheres tardaram a serem admitidas em vários campos da vida em sociedade, nos esportes também. É justo que agora que as mulheres estão ocupando seus espaços, espaços nos quais elas ainda ficam no segundo lugar, ou seja, não no sentido da competição, mas assim, em segundo plano. Os prêmios são melhores para as categorias masculinas, a visibilidade é maior. Agora que as mulheres estão conquistando o seu espaço, inclusive no futebol, é justo que a gente fique mais um espaço para trás? Porque aí serão os homens, as mulheres trans e as mulheres. Com todo respeito, a luta por reconhecimento social, a luta por igualdade social, eu não posso fechar os olhos para uma injustiça. Porque se eu assim proceder, estarei mais uma vez vitimando as mulheres. É uma questão física, é uma questão biológica e fisiológica. E por mais que os ativistas queiram negar, a fisiologia, a biologia, a natureza humana existe. Então isso é um fato. Eu vou voltar na próxima, porque eu preciso continuar nesse tema. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. Antes de chamar, melhor, eu vou chamar o próximo deputado, depois eu leio as convocações. Deputado Tenente Nascimento, deputado delegado Olim, doutor Jorge Lula do Carmo, coronel Nishikawa, agente federal Danilo Balas, Caio França, Carla Morando, Major Meca. Enquanto o Major Meca se desloca para a tribuna, eu vou fazer as seguintes convocações. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Defesa dos Direitos das Mulheres, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje às 16 horas, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 961 de 2019, de autoria do nobre deputado Tenente Nascimento, que institui o programa da Polícia Militar Patrulha Maria da Penha, que visa o monitoramento da segurança das mulheres vítimas de violência doméstica. Convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto no artigo 18, inciso 3, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco a reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça, Redação, Educação e Cultura, a realizar-se hoje, 1 minuto após a última convocação, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 976 de 2019, de autoria do nobre deputado Gil Diniz, que declara José de Anchieta patrono da educação do Estado. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Defesa dos Direitos das Mulheres, Finança, Orçamento e Planejamento,
a realizar-se hoje às 16h20 no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 968 de 2019, do Tenente Nascimento. E, finalmente, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação e Cultura, realizar-se 1 minuto após a última convocação no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 976 de 2019, de autoria do nobre deputado Gil Diniz. Estão todas convocadas. Major Meca, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Uma boa tarde a todos. Os amigos da galeria, sejam muito bem-vindos, aos funcionários que nos dão suporte. Hoje é importante nós citarmos a verdade real dos fatos. Hoje eu quero mostrar aqui o que realmente é a percepção do maior aumento salarial, como falou a semana retrasada o governador João Dória numa entrevista, num telejornal na Bandeirantes, o maior aumento salarial dos últimos tempos. Vamos lá então, vamos mostrar o que é esse maior aumento salarial dos últimos tempos. Eu estou aqui em mãos o olerite de um soldado da Polícia Militar, do dia 8 de janeiro de 2020, onde o soldado recebeu líquido R$ 2.945. E estou com um olerite do mesmo policial, o mesmo soldado da Polícia Militar, o olerite dele, do mês de fevereiro. O pagamento foi dia 7 de fevereiro agora de 2020. E ele recebeu R$ 3.116. Então, essa é a percepção em olerite do maior aumento dos últimos tempos que teve o soldado da Polícia Militar. Ou seja, uma diferença de R$ 170 no seu salário. Aqui nesse olerite já conta o aumento da diária alimentação. R$ 170. Aí eu pego o olerite de um terceiro sargento, veterano, aposentado, sexta parte, quinquênios. O sargento recebeu, no dia 8 de janeiro de 2020, R$ 3.355. Recebeu no dia 7 de fevereiro, R$ 3.527. Aumento salarial, R$ 172 de aumento salarial teve esse terceiro sargento veterano da polícia. Então nós constatamos que esse aumento de R$ 170 que nós percebemos, que os policiais perceberam na folha salarial agora de fevereiro, um aumento que havia sido prometido no início do ano passado, que não chega nem próximo ao que foi prometido e o que foi assumido como compromisso de governo. Agora, dia 7 de fevereiro de 2020, R$ 170. Aí eu pergunto, o que mudou, o que melhorou na vida do policial no estado de São Paulo? Respondo a todos os senhores, nada. Não mudou nada, não melhorou em nada. E isso eu falo, estou mostrando o olerite do soldado da Polícia Militar e do sargento da Polícia Militar. Mas essas mesmas condições são perceptíveis pelos policiais civis, pelos policiais técnicos científicos, pelos agentes de segurança penitenciária, os policiais penais e pelos agentes socioeducativos. Não melhorou em nada a qualidade de vida desses homens e mulheres que defendem São Paulo. Exatamente nada. A carga de trabalho aumentou sim. O número de operações praticamente que dobrou, mas nós não reclamamos do serviço.
nós reclamamos da falta de compreensão e atenção do governo do Estado de São Paulo em proporcionar a esses profissionais condições e tempo adequado para que ele possa descansar, recompor a sua fadiga física e psicológica e melhorar cada vez mais a prestação de serviço ao povo de São Paulo. Então eu chamo a atenção para esse fato, esse pacote que foi lançado e teve início agora em janeiro, que é muito aquém do que se espera os homens e mulheres da segurança pública, das polícias de São Paulo. Então já está aqui o nosso alerta, nosso QRX à rede, associações representativas, QRX à rede, bancada da segurança pública. Nós precisamos nos movimentar, nos organizar para cobrarmos do governo a valorização prometida em campanha e compromisso de governo assumido no início do mandato. Então, o talão encontra-se aberto. Vamos nos organizar. Entidades representativas de policiais militares, policiais civis, os sindicatos da Polícia Civil, agentes penitenciários, e vamos cobrar o que é de direito nosso, que não está sendo reconhecido, e vamos cobrar esse desrespeito em relação aos policiais do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Seguindo a lista dos oradores inscritos, queremos chamar deputado Gil Diniz, deputado Enio Lula Tato, deputado Itamar Borges, deputado César, deputado Alex de Madureira, deputada Analice Fernandes, deputado Coronel Telhada. Nesse momento na tribuna, o deputado Coronel Telhada tem tem o seu tempo regimental de 5 minutos. Tô ruim de nome, viu, velho? Da presidência, o deputado Tenente Nascimento. Obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários e assessores aqui presentes, a todos que nos ouvem pelos gabinetes aqui da Assembleia Legislativa, as pessoas aqui presentes sejam bem-vindas, aos que nos assistem pela rede Alesp, e também quero saudar aqui o Cabo Cordeiro e o Cabo Soldado Monteiro. Estou já te vendo como cabo, hein? Vamos estudar. Soldado Monteiro, em nome de quem saúdo nossa assessoria militar, sempre presente aqui em todos os momentos na Assembleia Legislativa. Eu quero aqui corroborar aqui as palavras do Major Meck e pedir também ao senhor governador, estamos em março, chegando em março já praticamente, findando a primeira quinzena do mês de fevereiro. E nós temos aí março como a data base para o reajuste, que aliás nunca foi cumprido, eu não lembro a última vez que foi cumprido março como data base para reajuste do funcionalismo. É uma coisa um marco histórico, eu não lembro, acho que nunca foi feito, não lembro, sinceramente. Então, pedir ao nosso governador que faça essa diferença e cumpra a data base agora para março, promovendo um reajuste para todo o funcionalismo público, que aguarda com muita ansiedade esse reajuste. Um reajuste real, acima da inflação, alguma coisa que valorize realmente os homens e mulheres do funcionalismo público estadual e sem esquecer, lógico, da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, da nossa Polícia Civil, da nossa Polícia Técnico-Científica, da Secretaria da Administração Penitenciária. Então, senhor governador, por favor, promova esse reajuste agora em março, que será muito bem-vindo por todo o funcionalismo e, com certeza, irá valorizar em muito essa classe. Falando em Polícia Militar, eu não posso deixar aqui de citar e agradecer a nossa Polícia Militar pelo trabalho realizado no último dia 10. Polícia Militar, Bombeiro Militar de São Paulo, que fizeram um trabalho excelente, um trabalho de qualidade, promovendo inúmeros salvamentos. E eu quero falar aqui sobre o pessoal do grupamento aéreo, pessoal que trabalha nos helicópteros Águia. Na última segunda-feira, uma ocorrência que praticamente esteve em toda a rede social, uma criança
e uma idosa foram resgatadas na última segunda-feira, ali na ponte da freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, para fazer hemodiálise. E olha só a alegria dessa criança, ela estava presa no trânsito e foi socorrida por um helicóptero Águia da Polícia Militar, que socorreu essa menina, pousou na pista, levou essa menina, em seguida também levou uma senhora que estava necessitando urgentemente, a próxima foto, por favor, urgentemente de um tratamento de hemodiálise. Olha a situação dessa senhora, foi socorrida pelo nosso helicóptero Águia da Polícia Militar, e ao menos só naquele dia o helicóptero realizou 8 resgates. Pode parecer, as pessoas às vezes não se apercebem, deputado Altair Moraes, do valor que tem uma vida. Não há o que pague uma vida. Às vezes as pessoas falam, mas nós investimos muito em segurança. Para que helicóptero? Para que pagar bem o policial? Para que pagar bem o bombeiro? Para que pagar bem o enfermeiro, o médico? São pessoas que trabalham pela vida de outras pessoas. Aqui essa foto representa bem o que é uma das missões da Polícia Militar. Uma mulher que estava ilhada, se não tivesse sido socorrida, poderia até não sobreviver, e está aí. Graças à ação rápida da Polícia Militar e a esses valorosos médicos também, essa pessoa foi socorrida e, se Deus quiser, está passando bem. Então, parabéns a todos os homens e mulheres do grupamento de rádio patrulha aérea da Polícia Militar, o nosso valoroso Águia, nossos helicópteros Águias. Parabéns a todos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E não posso dizer aqui também e citar uma triste notícia, infelizmente, mais um policial militar morto, um policial militar aposentado, que devido aos seus parcos salários ainda era obrigado a fazer trabalhos de segurança, é o cabo da Polícia Militar, Claudiomir José da Silva, que foi morto ontem lá no Guarujá. O cabo Claudiomir, 56 anos, ele era aposentado e foi baleado num assalto no Guarujá. Estava em frente ao mercado no distrito de Vicente de Carvalho quando foi surpreendido por pelo menos 2 criminosos. Ele é o terceiro PM morto em menos de uma semana na Baixada Santista. O caso aconteceu na terça-feira por volta das 6h20 da tarde. As câmeras de monitoramento flagraram o momento do crime. Eu até vi essa muito pesada cena, onde o policial militar, no chão, ele é baleado e morto pelos criminosos. É mais uma realidade triste que acontece em São Paulo. E a gente não se vê, nós não vemos ninguém lamentando a morte desses policiais. Ontem mataram um cidadão aí numa ocorrência e vai na rua, toca fogo em pneu, porque para mim, só de ter feito isso, para mim já é coisa de vagabundo. Só de parar, tacar fogo em pneu numa rua, é coisa de vagabundo. Não vem falar que é cidadão que morreu, porque quando morre cidadão ninguém se preocupa não. Aqui no Brasil só dá bagunça quando é vagabundo que morre. Aí vai, coloca fogo em pneu, para a avenida. Então, ontem mataram um vagabundo aí, fizeram mal aí. Esse pai de família, 56 anos, aposentado, morto, ninguém noticia, ninguém se preocupa. Então é uma realidade triste que a nossa sociedade enfrenta, porque policiais militares, pais de família, cidadãos trabalhadores são mortos e ninguém lembra. Além do cabo Claudiomir José da Silva, de 56 anos, também essa semana foi morto o cabo Carlos Gonçalves, de 47 anos. No sábado foi morto esse cabo na porta da casa dele. Uma atitude terrível. Está bem claro aí um genocídio de policiais militares. Senhor presidente, eu agradeço o tempo extra e peço a Vossa Excelência que a nossa assessoria, por favor, transmita minhas palavras quanto ao pedido para a data base ser respeitada para março no reajuste dos funcionários públicos. Essa mensagem seja encaminhada, por gentileza, ao senhor governador do Estado, deputado João Dória, e ao senhor vice-governador também, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Muito obrigado. Assim será encaminhado. Peço que seja encaminhado ao governador, ao vice-governador e também ao nosso secretário de Segurança. Isso é a famosa inversão de valores, né, deputado Coronel Telhada. Seguindo a lista de oradores inscritos, temos aqui Carlos Gianazzi, deputado Wellington Moura, deputado Conte Lopes, deputada professora Bebel, deputado sempre combativo Douglas Garcia. Não vai falar? Então, quero chamar aqui da nossa querida região de Presidente Prudente, nosso deputado, presidente da nossa CCJ, nesta casa, uma das mais importante comissão, deputado Mauro Bragato. Com a palavra, neste momento, nesse pequeno expediente na tribuna, o deputado Mauro Bragato, por 5 minutos. Presidente,
senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer ao deputado Tenente Nascimento pela fala, né, e também corroborar o que disse a deputada Janaína sobre a suspensão da nossa reunião no dia de hoje. Faltou quórum, lamentavelmente, como disse muito bem a senhora, a principal comissão da casa, consideramos, né, e sem quórum. Mas o que eu vou tratar hoje aqui tem a ver com uma fala do deputado Gil Diniz, que, utilizando dessa tribuna, informou que fez o requerimento de informação à Secretaria de Estado da Justiça sobre as indenizações pagas pelo governo do Estado de São Paulo. E, nesse sentido, senhor presidente, gostaria de informar que, em 24 de abril de 1970, a professora Eleni Ferreira Teles Guariba foi presa e torturada pela ditadura militar, conforme relatório do Ministério do Exército. Em 1 de abril de 71, foi libertada, segundo informações do Ministério da Aeronáutica. 3 meses depois, Eleni foi detida e nunca mais foi vista. Em 85, 13 anos depois, o Estado brasileiro, através da Lei 9.140 de 95, do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, reconheceu a responsabilidade pela morte de Eleni. Em decisão, o juiz corregedor-geral de Justiça, Dr. Márcio Martins Bonilha, em 29 de janeiro de 96, reconheceu sua prisão e tortura e determinou a expedição da certidão de óbito de Eleni. Ela deixou 2 filhos, o caçula João Vicente Guariba e Francisco, de 8 anos, além da mãe, então a viúva, dona Pasquina Alves Ferreira. Eu me emociono por causa do episódio. Em 2001, o então governador Mário Covas sancionou a lei estadual, no qual o governo do Estado autoriza a indenização a título reparatório às pessoas detidas sob acusação de terem participado de atividades políticas no período de 31 de março de 64 a 15 de agosto de 79, que tenham ficado sob a responsabilidade e guarda dos órgãos públicos do Estado de São Paulo. Eleni foi presa pela Secretaria Estadual dos Negócios de Segurança Pública, pelo DOPS, e teve passagem pelo Hospital Militar de São Paulo, ele foi presídio Tiradentes. Sofreu torturas, segundo relatos que se encontram no Arquivo Público do Estado de São Paulo, foi libertada e nunca mais apareceu. No período que esteve presa, foi assistida por seu advogado José Carlos Dias, que mais tarde se tornou ministro da Justiça. Eu queria dizer que João Vicente Guariba, citado pelo nome do deputado Gil Diniz, é sim filho de Eleni. Ele e sua família receberam sim indenização do Estado de São Paulo, conforme prevê o artigo 6º da Constituição, e farão jus à indenização obedecida à ordem da sucessão prevista no Código Civil brasileiro. É função do Estado, na medida do possível, reparar o irreparável. João Guariba teve o direito legítimo de velar e enterrar sua mãe. Só depois de muitos anos foi possível concretizar a perda e ter seu luto respeitado, mesmo não havendo corpo até os dias de hoje. É filho com muito orgulho de uma pessoa que lutou pela democratização, uma profissional reconhecida no seu meio profissional, formada em filosofia pela USP, foi professor de arte dramática da Faculdade de Filosofia, com mestrado e doutorado na França e diretor do teatro. Revelou-se para o teatro brasileiro grandes figuras, Sônia Braga, Antônio Petrin e Marília Pera. Teve sua carreira precocemente interrompida pelo Estado e hoje empresta seu nome ao Teatro Municipal de Santo André, a Fábrica de Cultura do Estado no Jaçanã, o Teatro Estúdio da cidade localizado aqui na Praça Roosevelt, além do Centro Cultural do Diadema. O seu nome é sempre lembrado em livros, filmes, peças teatrais e teses, qual o tema é a cultura e a democratização do país. Esperamos, senhor presidente, que no regime democrático no qual vivemos, nos permita cada dia a construção de um mundo mais justo e que o período nefasto da ditadura que o qual o país passou nos sirva de exemplo para que nunca mais se repitam. Muito obrigado.
Seguindo a lista de oradores inscritos, somos solidários ao nosso querido deputado Mauro Bragato. Eu quero que... Seguindo a lista de oradores inscritos, e queremos aqui chamar deputado Sargento Neri, deputada Marta Costa, deputado Adalberto de Freitas, deputada Letícia Aguiar, deputado Marcos Damásio, deputado Vinícius Camarinha, deputado Sebastião Santos, deputado Daniel José, deputado Carlos César, deputada Bete Sayão, deputada Adriana Borgo, deputada Valéria Bolsonaro, deputada Alexandra Monteiro, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Castelo Branco. Seguindo agora a lista de suplementar, deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputado Enio Lula Tato, deputado Edemir Chedi, deputado Frederico Dávila, deputado Caio França, deputado Carlos César, deputado Sebastião Santos, deputado Altair Moraes. Deputado Altair Moraes tem o tempo regulamentar dos seus 5 minutos. Com a palavra, deputado Altair Moraes. Boa tarde a todos. Venho mais uma vez nessa tribuna para falar a respeito do projeto 346, o nosso projeto, né, que mantém o sexo biológico como critério definidor para as partidas esportivas, que alguns não sabem, ou sabem que é justo, mas se fazem de cego. Bom, eu quero agradecer a deputada Janaína Pascoal por ter falado aqui muito bem, e também vou nessa linha hoje, deputada, em relação às mulheres. É uma coisa impressionante quando a gente vê algumas deputadas subindo aqui falando que são feministas, que defendem mulher, uma boca desse tamanho, uma zoada aqui, vamos dar a mão, ninguém solta, até o fim, nem um passo, uma zoada violenta. E quando se trata de defender de fato, de verdade, as mulheres, se calam, simples assim. Ou trabalham contra as mulheres. Que tipo de feminismo é esse? Para vocês entenderem, senhores, uma coisa muito clara, as mulheres têm perdido espaço. E quando ganha espaço, homem quer tirar delas. As mulheres não tinham direito, deputada Janaína, creio que a senhora já sabe disso, deputado Coronel Telhado e outros que estão aqui, o Douglas, que as mulheres não tinham direito de competir. Na Olimpíadas, sabe o que acontecia? As mulheres se travestiam de homens para assistirem os Jogos Olímpicos. Elas não tinham o direito de assistir os Jogos. Era uma discriminação violenta com as mulheres, como até hoje tem. Com o passar do tempo, algumas mulheres foram até presas por isso. Quando descobriam que eram mulheres que estavam assistindo, não era competindo não, estou falando de assistir os jogos. Quando descobriam que aquelas mulheres estavam travestidas de homem para assistir os Jogos Olímpicos, elas eram presas. Hoje nós vemos uma grande evolução, graças a Deus. Hoje as mulheres têm o direito de competir. Aí vem um homem travestido de mulher, porque biologicamente não muda. Eu estou falando de genética, isso não muda. Pode mudar tudo, mas a genética não muda. Com todos os argumentos que a gente já falou aqui, o VO2 maior, coração maior, densidade óssea mais forte. E aí quer tirar o direito que a mulher conquistou, direito adquirido de anos. E a gente tem que ficar calado por causa de uma minoria ideológica que fica cheio de mimimi, de vitimização, e que fica colocando argumentos aqui que não tem patavina, não tem nada a ver com o que a gente está falando, e a gente tem que ficar caladinho. E se fala qualquer coisa, não, é homofóbico, é transfóbico, é intolerante. Intolerante? Intolerante é subir aqui e colocar a minha posição de cristão, de pastor, numa coisa que não tem nada a ver. Eu nunca comentei religião de ninguém aqui. Aqui eu sou deputado,
Eu sou pastor na minha igreja quando estou pregando. Aqui eu tenho que ser respeitado como deputado, como eu respeito cada um. Eu nunca falei aqui que é da Umbanda, da Quimbanda, da magia negra, do candomblé, católico, evangélico. Sei que tem um monte aqui. E eu respeito. Nunca toquei em nenhuma religião de ninguém e nunca levei nada para o lado religioso ou ideológico. A minha discussão é no campo da biologia, da anatomia, da fisiologia. Essa é a minha discussão. E torno a dizer, senhores, é muito simples. RG, identidade social, não compete. Eu nunca vi, o Coronel Telhada, eu nunca vi um RG correndo numa pista de atletismo. O senhor já viu? Só se ele estiver no País da Maravilha, estiver muito doido da cabeça. Ah, mas a minha identidade social é que eu me acho mulher. Tu pode se achar um cavalo, um jumento, um cachorro, uma mulher, um gato, um papagaio, uma cadeira. Pode se achar o que quiser. Isso não vai mudar o biológico. Isso não muda. Será possível? E a gente ainda vem aqui ser ameaçado. Como falaram aqui ontem. Ah, vocês não podem falar. Não pode falar o quê? Ah, porque o deputado falou que 2 homens só faz barriga de chope. Eu estou mentindo em quê? Falo 1000 vezes. Homem com homem, barriga de chope. Acabou. Quem faz menino é homem e mulher. Acabou. Qual é o absurdo que eu estou falando nisso? Até isso vocês querem tirar. Então, eu não vou levar nada para o lado ideológico. Eu quero levar para o lado técnico, para o lado biológico. O único estudo que existe no mundo que o COI aceitou e recomendou, o interessante é isso, é uma recomendação. Deixa eu falar para alguns o que é recomendação, como o repórter perguntou. Estou concluindo, senhor presidente. Perguntou para mim o pessoal da Globo, que são sempre tendenciosos nas suas perguntas. Perguntaram assim para mim, mas deputado, o COI deu uma ordem para que todo mundo obedecesse. Eu disse, minha filha, você é repórter mesmo? Então leia direitinho. O COI deu uma recomendação. Uma vez a minha avó recomendou para eu não subir no pé de jaca, meu filho. Eu subi, caí, quebrei um braço. Eu devia ter seguido a recomendação. Recomendação a pessoa segue se quiser. Deu para entender? O que é que eu desenho? Então, vamos deixar bem claro, é uma recomendação que nem todos os países seguem. Torno a dizer, nós estamos falando de competição de alto rendimento. Pelo amor de Deus, não vamos tirar os direitos das mulheres. Nas competições hoje, sabe o que acontece? Em todas as competições femininas e masculinas, os homens ganham mais que as mulheres. Quando vai se fechar um contrato, o contrato é maior para os homens do que para as mulheres. Agora a mulher tem que brigar até com o homem, pô. Então, você que é feminista ou se diz feminista, defende mulher. Não tira o direito que essas guerreiras adquiriram com tanto tempo. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é o deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Conte vai falar depois. Você vai falar? Senhor presidente, caros pares aqui presentes, no ano passado, assim que tomei posse como deputado estadual nessa Assembleia, eu enviei um requerimento de informação para a Secretaria de Justiça para que eles enviassem a mim e também ao deputado Gil Diniz uma relação com os nomes de todos aqueles e o respectivo valor de todos aqueles que receberam indenização porque foram, entre aspas, torturados, perseguidos ou mortos pela ditadura militar. Recebida essa informação por parte da Secretaria de Justiça, nós constatamos que houve o repasse de 45 milhões de reais a essas pessoas. O que foi arguido, levantado e questionado pelo deputado Gil Diniz era se acaso um daqueles nomes, e ele escolheu especificamente um, tivesse recebido este valor de forma indevida, porque nós estamos falando de 45 milhões de reais, 44 milhões e alguma coisa, mas quase 45 milhões de reais, é dinheiro, e é dinheiro pra caramba. Por isso que nós estamos preocupados com esta questão, principalmente se tratando de que só apenas um lado recebeu tamanha comodidade, de só apenas um lado recebeu afagos por parte do Estado. Porque, senhores,
eu não consigo, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Bragato, sei que é um deputado que tem uma história muito grande nessa casa, que tem muito a contribuir, inclusive a ensinar a mim como parlamentar a respeito dos trâmites que existem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Entretanto, eu não consigo olhar o passado pelo que aconteceu com tamanha tristeza por parte daqueles que se levantaram contra a ordem democrática vigente. Ordem democrática, sim, porque as pessoas poderiam sair do país, poderiam entrar no país quando bem entendesse. Não tinha ninguém proibindo. Ademais, houve por parte da esquerda radicalizada, porque só o Estado ele teve que, sim, pegar de forma mais firme a questão de segurança, quando a esquerda já havia há muito tempo se radicalizado. Senhores, gostaria de trazer também a essa tribuna as lágrimas do senhor Carlos Argemiro Camargo, que foi sargento do Exército do Paraná, que morreu em uma emboscada de um grupo de militares da Força Armada de Libertação Nacional, de militantes da Força Armada de Libertação Nacional, que era chefiado pelo ex-coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório. Camargo foi morto a tiros e sua mulher estava grávida de 7 meses. Deixo aqui registrado o meu pesar pelo senhor Carlos Argemiro Camargo. Também deixo meu pesar ao senhor Paulo Macena, que ele morreu através de uma explosão de bomba deixada por uma organização comunista, que nunca foi identificada, em protesto contra a aprovação da Lei Suplicy, que extinguiu inclusive a UNE e a UBS. Deixo aqui registrado meus pesares ao senhor Edson Regis de Carvalho, que morreu pela explosão de uma bomba no Aeroporto Internacional de Guararapes, o senhor Nelson Gomes Fernandes, que foi morto no mesmo atentado citado no terceiro item. Foi morto também o senhor Raimundo de Carvalho Andrade, durante uma tentativa de desocupação do Colégio Estadual de Campinas, o senhor José Gonçalves de Conceição, que foi morto por Edmundo Péricles de Camargo, que era integrante da ala Marighella, durante a invasão da Fazenda Bandeirante. Foi morto o senhor Osíris Mota Marcondes, quando estava tentando impedir um assalto terrorista, repito, terrorista, portanto, ideológico, comunista, ao Banco Mercantil, que eles precisavam de dinheiro para financiar a dita da Revolução. Morto o senhor Agostinho Ferreiro de Lima, o senhor Ailton de Oliveira, o senhor Mário Kozel Filho, que inclusive é homenageado aqui no Comando Militar do Sudeste, Noel de Oliveira Ramos, o senhor Nelson de Barros, o senhor Edward Ernest Tito Otto Maximilian, o senhor Eduardo Custódio de Souza, o senhor Antônio Carlos Jeffrey, o senhor Charles Rodney Chandler, o senhor Luiz Carlos Augusto, o senhor Venceslau Ramalho Leite, o senhor Estanislau Inácio Corrêa. Se eu ficar aqui falando, senhor presidente, vou durar a tarde inteira, porque centenas de pessoas foram mortas por esquerdistas. O que eu e o deputado Gil Diniz queremos saber é se acaso os promotores desses assassinatos estão elencados naqueles que receberam essa bagatela de 45 milhões de reais. Porque, é claro, se aqueles que receberam de forma indevida devem sim ressarcir aos cofres públicos. Já que esse tema está sendo levantado, fica aqui minha sugestão de abrirmos uma subcomissão na Comissão de Direitos Humanos para a gente retratar esse assunto. É importante sim para a população, porque já que ninguém antes teve a coragem de colocar o dedo na ferida e trazer isso à tona, agora eu tenho certeza de que nessa legislatura nós assim o faremos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Conte Lopes. Deputada, portanto, é a senhora, deputada Janaína Pascoal, novamente, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Mais uma vez, a deputada Janaína Pascoal volta à tribuna para a sua fala, nesse tempo de 5 minutos no Pequeno Expediente. Obrigada, senhor presidente. Antes de seguir com o tema, eu gostaria de alertar pais, educadores, diretores de escola e, obviamente, as próprias crianças e os adolescentes acerca dos perigos com uma brincadeira que, infelizmente, vitimou uma jovem em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A brincadeira recebe denominações variadas, mas a última postagem que eu acessei aqui estão chamando de quebra-crânio, Esse é o nome significativo da tal brincadeira. Uma pessoa fica no meio, duas do lado, e passa uma rasteira na pessoa que está no meio. Tá? Infelizmente, uma jovem, com uma vida promissora, faleceu em virtude dessa brincadeira de muito mau gosto. Obviamente, as pessoas que fizeram essa brincadeira, e no caso levaram a esse resultado trágico, não estavam conscientes
dos perigos envolvidos. Porém, agora, né, diante deste fato, todos estão conscientes, e eu estou aqui utilizando, né, essa Casa Legislativa, a Casa do Povo, para tornar ainda mais públicos esses perigos. Então, todos estão conscientes dos riscos. É importante que as pessoas se neguem a participar, né, tanto na condição de quem recebe a rasteira, como na condição de quem passa a rasteira. Porque, até juridicamente falando, quando nós passamos, né, a ter consciência dos perigos e ainda assim praticamos o ato perigoso, podemos responder pelo resultado. Tá? Então, é muito importante que os jovens, sobretudo os jovens, estejam cientes dos perigos para que não pratiquem e não deixem que consigo seja praticado, né, esse procedimento, essa brincadeira de passar rasteira. A menina teve traumatismo craniano, mas já há pediatras falando na imprensa sobre os riscos de paralisia, né, de paralisia cerebral, né, em virtude da batida, e de paralisia também em termos de mobilidade, né, tetraplegia, por exemplo. Então, é muito importante estar alerta, é importante que as escolas falem, né, de sala em sala, obviamente que proíbam, que coíbam essa prática, né, porque, diante de um resultado desses, daqui para diante, poderá haver responsabilidade, inclusive. Né? Isso sem contar, obviamente, a situação que vive hoje essa família. E eu já deixo aqui os meus sentimentos para a família, pela perda, para os amigos da menina e por todas as crianças, né, que provavelmente ficaram muito traumatizadas com essa situação lá em Mossoró. Voltando ao tema, que eu já vi que não vou ter tempo de completar, mas voltando ao tema, ainda tratando do projeto do deputado Altair, eu gostaria de lembrar da emenda que eu apresentei ao projeto da deputada Érica, o projeto da Transcidadania, proibindo tratamentos hormonais para menores de 18 anos. Pode parecer que não, mas o projeto do deputado Altair tem muita relação com esta minha emenda. Por quê? Porque os médicos que têm mandado cartas aqui para esta casa, pedindo que nós não aprovemos o projeto do deputado Altair, usam como argumento que essas pessoas trans não implicarão, né, divergência de forças no esporte, porque elas vão começar a fazer tratamentos hormonais logo cedo. Percebam a importância dessa informação. Hoje, as pessoas trans que competem são pessoas adultas, que até fazem os tratamentos hormonais, porque de tempo em tempo tem que haver exames para verificações. O que esses médicos estão escrevendo nos documentos que mandaram aqui para casa, para nos convencer a votar contra o projeto do deputado Altair, o que eles estão escrevendo é o seguinte: olha, deputado, não tenham medo de eventual injustiça nas competições, porque os esportistas, né, começarão a tomar bloqueadores de puberdade e hormônio desde já para poderem participar das competições com as pessoas do sexo biológico oposto. Então, não vai ter problema de força. O argumento deles me fez ter mais certeza, tanto do meu voto a favor do projeto do deputado, como da necessidade de manter a minha emenda. Porque nós corremos o risco de a pressão que o glamour, né, que o dinheiro, né, a pressão desse glamour e da recompensa econômica, né, trazidos pelo esporte, que esta pressão sirva também de móvel para submeter essas crianças a esses tratamentos, ou pelo menos de estímulo para fazer esses mesmos tratamentos, que são tratamentos que têm consequências físicas, psicológicas, psiquiátricas e emocionais. Porque os hormônios são cancerígenos, inclusive nas mulheres que tomam por conta da menopausa, que dirá em crianças, né, de 10, 11, 12, porque já estão tomando hormônios, e aquelas que vão até os 16 anos tomando hormônios.
Então, é um tema complexo, é um tema importante, é um tema que precisa ser debatido. Tá? Então, esse é um outro aspecto diretamente relacionado ao projeto do deputado Altair, que eu torno a dizer que sou favorável a ele, votarei sim, e peço o apoio dos demais colegas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Senhores deputados, pois não, senhora deputada. Eu gostaria de pedir a suspensão dos trabalhos, excelência, até às 16h45. É regimental, portanto, eu vou suspender os trabalhos de momento até às 16h45. Está suspensa a sessão. Presidida pelo deputado Coronel Telhada, esta sessão ordinária volta às 16h45. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.